Pessoal, vamos começar aqui então fazendo o fundo de uma área. Vou pegar aqui uma região simulando uma área ampliada, porque no papel A3 ou A4 a textura vai ser uma região muito pequena. Então eu estou ampliando aqui todas as proporções para que fique o mais claro possível para vocês. E nesse exemplo eu vou começar fazendo o fundo com lápis 6B, só para dar um destaque maior ao brilho, que vocês vão aprender depois dos poros. Repare que eu utilizo bastante o lápis para preencher todos os espaços em branco que tem no papel. Eu gosto de fazer isso para dar mais uniformidade na textura, porque quando você depende apenas do esfumato passando o papel higiênico em cima, a textura não fica de uma forma que eu gostaria que ficasse. Então, depois de passar bastante o lápis, eu venho com o papel higiênico fazendo a técnica do esfumato. Eu dobro o papel higiênico dessa forma, deixando apenas uma ponta, como vocês podem ver na imagem, e passo em toda a região onde eu tracei, onde eu estava com lápis. E eu passo bastante mesmo em toda a região que eu passei o lápis, porque eu gosto de uma textura mais lisa, dá uma impressão melhor de fundo, uma impressão melhor de realismo. Por isso que eu passo bastante o papel higiênico, para que preencha todas as lacunas e as texturas que naturalmente já vem no papel. Para vocês entenderem o que é um poro, nada mais é do que um ponto. Você simula um poro de uma pele humana através de um ponto do lápis. É claro que aí está ampliado, como eu falei aqui com vocês, num desenho realista vocês farão um tamanho muito menor, mas vocês utilizam basicamente dessa forma. Depois vem com o esfuminho, dando aquela suavizada para tirar a dureza do contorno do ponto, passando o esfuminho, dá uma impressão mais de degradê nas laterais, nas extremidades do ponto. E essa é a intenção mesmo de quando você está fazendo desenho, porque um dos pilares, do realismo, na verdade, é o não contorno, ou seja, as formas não possuem contorno definido, e para depois vir com o brilho. O brilho do poro nada mais é do que o branco do papel. Simulando aqui, você pode ver que a luz está vindo da onde eu estou apontando para aquela região, então o brilho vai ter que ficar naquele lado ali do poro, do ponto que você previamente fez. Você vai trabalhando com aí eu utilizei, na verdade, o limpa-tipos, como você pode utilizar a caneta borracha, o lápis de borracha, toda fazendo esse brilho no poro. E você vai tirando as camadas de grafite com o limpa-tipos. É claro que quando você vai fazer um desenho realista, vai fazer ainda mais uma textura de pele, e isso funciona mais como uma construção. Então, nenhuma textura de pele você utiliza 1, 2 ou 3 vezes e já termina. Você vai construindo uma textura. Se não deu certo, você refaz ela utilizando os materiais de desenho realistas, porém você nunca é feito assim de forma linear. Você constrói a textura de forma constante durante o processo de desenho. Aí como nesse exemplo é apenas para vocês terem uma ideia de como fazer, está de forma ampliada, vocês vão ter uma ideia mais ou menos de como fazer. Então vocês fazem o ponto, dá aquela suavizada nas extremidades. Imagine que
a luminosidade está vindo de uma região da tua esquerda, da tua direita para a esquerda, e faz a luminosidade naquele ponto. Isso combinado com vários outros pontos dá a impressão de uma textura de pele. Outra forma de fazer textura é através diretamente da borracha. Ao invés de você fazer o ponto primeiro utilizando lápis, você faz o brilho primeiro com a borracha, como eu estou fazendo na imagem. Vocês podem perceber que como eu estou utilizando limpa-tipos, eu estou tendo que tirar várias camadas de grafite para o brilho ficar aparente. Para em seguida, vocês verão, vir com o lápis, dando o contorno e fazendo a profundidade, dando aquela impressão de profundidade nesse poro. Você pode ver que eu estou pegando agora o lápis 2B. Eu utilizo o lápis da marca Faber-Castell. E com esse lápis eu vou fazendo o contorno da região onde está escuro. Como eu disse, a luminosidade está vindo da tua direita para a tua esquerda. Então a luminosidade tem que ficar na direita e a penumbra, a área de sombra, mais popularmente conhecida, tem que ficar na esquerda. Você suaviza também sempre com o esfuminho e assim vai dando a impressão de poro. Mas agora que vem uma grande sacada. Vocês precisam saber que os poros em diferentes regiões do nosso corpo, eles se comportam de forma diferente. Em determinadas regiões eles se comportam como linhas, porque eles são mais achatados. Então, para fazer e proporcionar essa ilusão de poro no desenho realista, você precisa fazer tracinhos, pequenos tracinhos, para dar essa impressão do achatamento do poro. Por exemplo, na testa. Na testa, os poros eles são de forma mais achatada. Então você simula o poro dessa região com tracinhos. Aí nesse desenho, nesse exemplo, eu estou fazendo de forma ampliada, sendo que no desenho realista é muito menor do que isso, e vocês precisam trabalhar essa técnica de forma constante. Já em outras regiões, por exemplo, o nariz, a maçã do rosto, o poro se comporta de outra maneira, se comporta de forma mais arredondada. E esse comportamento do poro dessa região é facilmente simulado através de pequenos pontos. Então você faz os pontos e depois vem com a caneta borracha, o lápis borracha, o limpa-tipos, dando as camadas de brilho, como vocês verão a seguir. O processo de texturização, pessoal, é muito maior do que esse. Isso aí é apenas uma parte do processo que eu passei para vocês, de forma ampliada, para vocês terem uma ideia, uma noção do que fazer na hora de fazer uma textura de pele. Lembrando sempre desses princípios, vocês irão fazer sempre um excelente trabalho.